na seguinte, a gente tem as ferramentas de Brailleswrite, que é um pouco mais informal, porque as pessoas vão colocar essas ideias em papéis, vão fazer informações por escritos, e esses papéis podem ou não serem trocados, tá? É um modelo semelhante ao Brainstorm, cujas diferenças essenciais são as ideias são apresentadas por escrito e as contribuições são mais bem elaboradas. Eu prefiro o Brailleswrite porque as pessoas acabam pegando gancho em uma e outra ideia, e aí consegue linkar ao que está na sua mente. Então, basicamente, as mesmas fases do brainstorm, acrescentando esclarecimentos iniciais, distribuição do material, lápis, folha de papel, solicitar a todos que escrevam de forma legível, faça silêncio, escreva os problemas, solução. Não esqueçam, sempre, quando você for o moderador, o coordenador é dizer que estão proibidas qualquer ideias negativas, certo? Após todos anotarem suas opiniões, solicita aos presentes que passam as folhas para o colega ao lado, orientando para que a folha recebida seja analisada, podendo ser ampliada e enriquecida, sendo, contudo, única coisa que não se pode é criticar. Então, essas folhas são passadas, as pessoas pegam, linkam com suas ideias, leem as informações de cada um, beleza? Ao receber a origem, analisa as opiniões emitidas em relação às suas ideias. Em suma, estamos em 5 pessoas. Eu fiz a minha ideia no papel, passei da frente, e aí vai passando, até que minha folha volta para mim, e aí eu vejo as observações que foram dadas. No final, o coordenador observa todos esses relatórios tal, e leva até a empresa, encaminha até a direção, ou até mesmo dentro da própria reunião, ele discute, traz à tona essas informações. É bem simples também, é bem dinâmico, vale a pena trabalhar. Aí no Brailleswrite a gente tinha comentado, né, a respeito que era importante, né, a priorização dos problemas, né, que é o GUT. Então vamos ver a respeito do GUT. Então, que é uma ferramenta que consiste basicamente em separar e priorizar os problemas para fins de análise e posterior resolução. A base fundamentada dela é a gravidade, a urgência e a tendência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela onde nós vamos criar esses itens, né? Gravidade, urgência e tendência, e aí, de acordo com a ordem de prioridade, nós vamos identificar quais são os problemas mais graves, ok? Então, para cada um dos fatores acima de ser atribuído uma nota de acordo com a relevância de cada problema, levantando de 1 a 5, né? 1 baixo, 3 médio, 5 alto. Em seguida, você multiplica os fatores, né? O G, o T, que vai dar o resultado final que estabelece a ordem de prioridade para a resolução dos problemas apresentados. Tá? Então, a gente tem aí um modelinho para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem lá, digamos que a empresa fez lá uma reunião de brainstorm, e na reunião de brainstorm levantou-se, se elencou esses problemas, relação, inexistência de normas procedimentais, baixo índice de produtividade, má distribuição dos recursos humanos, ausência de sinergia, estrutura hierárquica, etc. Aí as pessoas, depois dessa reunião de brainstorm, numeraram essas questões, e essas questões a gente colocou na tabela GUT, né, de gravidade, e aí a gente foi colocando a pontuação de cada uma delas. Se é mais grave, se é menos grave, se é alto, se é médio, se é... Então, no final, que cada um deu a sua nota, a gente multiplica e a gente vai observar qual é o problema maior dessa organização perante os seus colaboradores. E aqui a gente observou que, nesse caso, baixo índice de produtividade era o nosso maior problema. Claro que depois a gente pega esse resultado e tenta destrinchar de uma outra forma, como é o caso do diagrama de Chicago. Então, para vocês entenderem, uma coisa leva a outra, uma coisa facilita a outra. Aplicou o 5S, aí aplicou-se sessões de Brailleswrite ou de Brainstorm, identificou-se os problemas, jogou lá no método de priorização de problemas, identificou-se quais são as prioridades, e aí depois a gente vai o quê? Expandir isso. Vamos jogar em um outro gráfico, em outro diagrama, que a gente já vai ver na sequência, ok? Que é, no caso aqui, a espinha de peixe, que também é uma técnica japonesa, que possui múltiplas funções, sendo utilizada para levantar e identificar causas de diversos problemas existentes no processo, além de fornecer subsídios para analisá-los. Então, a gente tem lá o modelinho. Normalmente, os elementos mais utilizados como causas podem ser visualizados abaixo.
Dentro da minha empresa, eu identifiquei mão de obra, materiais, meio ambiente, mercado, máquinas e equipamentos, políticas, métodos e meios de comunicação como meus principais problemas. Só que eu preciso identificar quais são os problemas de cada um desses itens. E aí eu vou que expandir cada uma dessas escamas de peixe aqui dessa seguinte forma, não? Defino o problema, levanto as causas prováveis, estão aqui, né? As causas prováveis, e depois eu elaboro o diagrama com os problemas de cada um deles. Eu posso expandir isso aqui um pouco mais ainda. Desde que apareçam, eu vou expandir isso aqui mais ainda. Então, eu tenho lá, para começar, a mão de obra, professores desmotivados, mal remunerados, alunos descompromissados, aí o mercado, o salário está defasado, o mercado está retraído, oferecendo poucas oportunidades, indefinição do perfil profissional desejado. Então, o que é isso aqui representa? Um problema sério para a organização. A empresa vai pegar isso aqui e vai tentar trabalhar esses pontos negativos para tentar transformá-los em pontos positivos. Isso, claro, lá na frente vai se tornar bem melhor visível na análise de SWOT, onde a gente vai identificar nossos pontos fracos, positivos e nossas oportunidades. Então, a ideia é transformar isso aqui em positividade. Mas é claro que a gente sempre tem algo a melhorar. E isso aqui deixa bastante visível como fazê-lo. Então, como é que eu vou identificar esses pontos? Na sessão de brainstorm, a gente consegue facilmente, ou nos relatórios que a empresa nos transmite, ó, vamos aplicar aqui um questionário de satisfação dos clientes, uma satisfação dos funcionários. Pega os resultados desses questionários e vamos transformar isso num diagrama de causa e efeito. A ideia é que a gente sempre atualize esses dados, porque de tempos em tempos é importante a gente saber se está tudo ok ou se tem coisas para serem melhoradas, tá? Então, o objetivo é analisar o processo, aplica-se a técnica dos porquês, né? Então, a gente vai fazendo essas perguntas. Por que não existe recurso visual na escola? Por que nunca foram solicitados? Por que faz esse julgamento? Então, para tentar resolver esses problemas que a gente identificou na transparência anterior, a gente vai fazer a aplicação das técnicas do porquê. E essa técnica do porquê é interessante que a gente aplique nas pessoas que estão envolvidas, né? Funcionários, alunos, que é o caso aqui do nosso exemplo, certo? Então, diagrama de causa e efeito, utiliza-se o método dos porquês para encontrar uma solução, ok? Na sequência, nós temos as ferramentas da qualidade do gráfico de Pareto, que eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para conversar com vocês, porque o gráfico de Pareto, ele é bem mais importante do que a gente entende, que se entende por aí. Ele é um gráfico que foi retirado de um pensamento de um italiano e ele entendia que a maior parte dos problemas que se tinha dentro de uma organização eram ocasionados por 20% de fatores. É a mesma história do dinheiro da riqueza da diluição da riqueza na maior parte dos países. É dizer, o que ele dizia, o exemplo que ele deu, que 80% do dinheiro, da renda de uma população está concentrada na mão de 20%. Utilizando essa ideia, se trabalhou a questão do gráfico de Pareto, certo? E isso eu quero trabalhar com vocês um pouco mais, com um pouco mais de detalhes. E com certeza a gente vai colocar isso aí também para que seja debatido. Beleza, galera? Então, para que o vídeo não fique muito extenso, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada nos vídeos que eu coloquei, porque são vários vídeos e cada um dá um pouquinho a mais, uma contribuição a mais a respeito dessas ferramentas que a gente conversou aqui bem rapidamente, beleza? Um abraço a todos.